Agora conosco, animado para a conversa, Edward Kovalek, presidente e Chief Executive Officer do Grupo de Operações Prairie. Já falamos sobre seu trabalho há algum tempo. É oilfacts.com. Edward, bom te ver. Obrigado por participar. Você informa muito sobre energia. Primeiro, vamos falar um pouco sobre geopolítica e depois vamos para algo um pouco mais específico. Quais são as implicações do encontro entre a América e a Rússia hoje, sendo a Rússia um dos maiores produtores de petróleo do planeta? Edward, bem-vindo ao programa. Fale sobre as implicações geopolíticas atuais. Primeiramente, Charlie Kirk, é ótimo estar com você. Sou um grande fã e o que você faz é simplesmente tão importante. Se alguém não está ciente disso, né? O petróleo, os combustíveis fósseis basicamente movem toda a economia global e, como resultado, direcionam a geopolítica. A Rússia é realmente um estado petroleiro, um estado extrativista cuja principal linha de negócios é a produção de petróleo e minerais, e, essencialmente, um membro influente da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mas, então, para o presidente, para seu crédito, o presidente Trump tem sido atento em manter o preço do petróleo baixo para controlar custos para americanos comuns. E é por isso que acho que você viu a Casa Branca ser um pouco leve, suave, ao realmente exercer pressão máxima sobre a Rússia. Então, será interessante ver o que acontece em relação a essas negociações e se o presidente Trump realmente usa essa última carta na manga, por assim dizer, contra a Rússia geopoliticamente em relação à Ucrânia, porque o presidente Trump realmente hesitou até agora para fazer isso. A demanda global por combustíveis fósseis ou petróleo aumentou ou diminuiu nos últimos 5 anos? Só para esclarecer, a demanda por energia e combustíveis fósseis cresce anualmente desde o início de seu uso. Se você voltar ao início do século XX e olhar para o mundo antes dos combustíveis fósseis, até hoje você verá quase uma linha reta subindo à direita com o aumento anual da demanda. As únicas interrupções nesse crescimento foram a crise de crédito de 0708, e então vimos a demanda voltar imediatamente depois disso. E então vimos outra pausa no crescimento da demanda durante a Covid, quando fomos todos forçados a ficar em nossas casas por mais de um ano. Você viu a demanda crescer de novo imediatamente. E então, sabe, isso realmente não é mistério, pois mesmo com toda a conversa sobre energia renovável, como é chamada, substituindo os combustíveis fósseis ainda representam 60% da geração de eletricidade neste país, uma participação maior na maioria dos outros países, e realmente fazem parte de tudo que usamos em nosso dia a dia. Tudo que nos cerca em nosso dia a dia é feito de combustíveis fósseis. Sim. Perguntei isso porque há 10 anos nos disseram que haveria um impulso para a energia verde e abandonaríamos os combustíveis fósseis. Disseram que chegamos ao pico do petróleo e teríamos energia solar e eólica. Como está funcionando? Essa visão era utópica. Qual a verdade? Bem, a verdade é que não há transição energética, há apenas adição de energia. Quase metade do mundo ainda é pobre em energia e consome cerca da quantidade de energia que a sua geladeira consome em uma base per capita para uma família inteira. Então, a maior parte do mundo está tentando se livrar da escassez de energia. E nesse mesmo período de tempo, como vimos a demanda por crescimento, pelo petróleo crescer linearmente desde o início dos anos 1900, também vimos as pessoas viverem muito mais tempo, como resultado de todas as coisas que os combustíveis fósseis possibilitaram. Vimos grande prosperidade e recorde de pessoas saindo da pobreza. A pobreza global caiu de 42% em 1980 para menos de 10% atualmente. E então essa ideia toda de que podemos fazer a transição dos combustíveis fósseis para solar e eólica como fonte principal de energia, realmente apenas tolice e uma mentira, porque a energia solar e eólica são extremamente ineficientes, de densidade energética extremamente baixa e completamente antieconômicas. E se não fosse por subsídios governamentais extremos até agora,
provavelmente veríamos muito menos energia solar e eólica realmente desenvolvida ao redor do mundo. E você pode aprender mais sobre isso em oilfacts.com. Estou realmente no site agora, é oilfacts.com. E você tem essa coisa incrível, 10 verdades energéticas na era da inteligência artificial. Então, houve várias previsões feitas pelo tipo de núcleo climático. Você acha que o ambientalismo é um movimento de descivilização? Essa é a ideia principal? É essa a razão de eles terem tanto entusiasmo? Então, absolutamente, se você passar por uma progressão lógica de fatos aqui, cortar o fornecimento de energia para criar escassez de energia é um caminho para a fome, não para promover o florescimento humano. E isso é realmente, você sabe, o único resultado lógico, particularmente em um momento em que estamos vendo um verdadeiro estresse no Ocidente, nas redes elétricas, como resultado do crescimento dos centros de dados, impulsionados pela inteligência artificial, que está projetado para dobrar entre agora e 2030. Realmente, em uma rede neste país que data em média dos anos 70. É realmente arcaico e precisa de um investimento tremendo. E então, com essa rede envelhecida, capacidade de distribuição limitada, os centros de dados de inteligência artificial vão consumir toda a energia incremental fornecida à rede, o que realmente vai deixar os americanos do frio e pode levar a um cenário onde vemos o racionamento de energia neste país, o que novamente leva à pobreza. Porque sabemos por um fato que acesso à energia abundante e acessível é a variável número 1 correlacionada tanto à longevidade humana quanto à prosperidade. sim, o componente de descivilização é crucial. Veja em oilfacts.com. Mas então todos nós estamos maravilhados com a inteligência artificial. Estamos maravilhados com o que ela pode fazer. Quer dizer, alguns de nós estão um pouco assustados, para ser honesto. Mas por que energia e combustíveis fósseis são importantes? Porque isso é um ingrediente-chave na revolução da inteligência artificial. Você não pode ter um sem o outro. Eu quero te contar sobre algo que me abalou. Há uma garota de 17 anos chamada Kayla. Ela está grávida, assustada e sozinha, e ela acha que o aborto é a única opção dela. Então alguém oferece um ultrassom para ela, sem julgamentos, e ao ver o bebê e ouvir o coração, tudo muda. Esse som representa esperança e vida. Kayla escolheu a vida. Preborn forneceu o ultrassom e continuou ajudando. Ajudaram Kayla com aconselhamento, roupas, fraldas e moradia por 2 anos, pois o verdadeiro pró-vida é apoiar mães, não só salvar bebês. Gabriel nasceu cercado de amor, não de vergonha. No ano passado, 67 mil mães fizeram a mesma escolha por causa de Preborn. $28 pagam um ultrassom, que pode mudar tudo. Vá para preborn.com/Charlie ou clique no link na descrição ou ligue para 8556012229. Não apenas acredite na vida, lute por ela. preborn.com/Charlie. Bem, para começar, é tão simples quanto inteligência artificial. Os data centers usam uma quantidade enorme de energia. Treinar um modelo de inteligência artificial consome tanta energia quanto 100 casas usam em um ano. É uma demanda elétrica impressionante. A inteligência artificial vai exigir cada grama de elétrons que podemos poupar para alimentar esses centros de dados. A triste ironia é que as pessoas acreditaram nessa mentira por minha causa. Acho que as pessoas genuinamente querem ser virtuosas. Elas querem fazer o que é certo. Elas querem fazer bem ao meio ambiente. Elas querem fazer bem umas às outras. Eu acredito no espírito humano. E esse espírito humano foi voltado contra si mesmo, ironicamente, ao comprar essa mentira. Porque acreditar nela levará a, você sabe, pobreza humana e resultados realmente piores. Sim, e então vamos falar sobre algumas dessas mentiras. E eles dirão, em especial, que a produção contínua de combustíveis fósseis prejudica o meio ambiente. Você mencionou isso. Qual é a verdade aqui? Havia aquele filme ridículo, Frack Nation, acho que era esse o nome. E era como, minha água potável agora tem petróleo nela. Qual que é a verdade aqui?
Então, como você se lembra, eles começaram chamando de aquecimento global. Eles renomearam para mudança climática. Mas, ironicamente, muito mais pessoas morreram na história por causa do frio extremo do que do calor extremo. Agora que temos uma administração cientificamente honesta na Casa Branca, e Chris Wright está realmente fazendo um trabalho excepcional como secretário de Energia para expor a verdadeira ciência por trás do clima. Houve grupos que usaram ciência ruim, dados muito pequenos e amostragem inadequada para defender um ponto político, pois não era científico. Sim, então você pode construir isso rapidamente. Resta 1 minuto. Fale mais sobre as evidências dos últimos 200 milhões de anos. Como sabemos isso? Recebo essa contestação o tempo todo nos campi universitários. Temos excelentes dados geológicos que mostram a natureza da atmosfera naquele período. E você sabe, em tempos de alta concentração de dióxido de carbono, 2 na atmosfera, o planeta passou por um período de tropicalização. Estamos vendo isso agora, resultando em mais alimentos e no reverdecimento do planeta. E então, tudo isso é evidenciado na história geológica. É realmente bastante incontestável. Edward, quero recuar e lembrar que você é um veterano do setor de petróleo. Você começou seu negócio de petróleo, Prairie Operating Company, que é negociada na National Association of Securities Dealers Automated Quotations durante Joe Biden. Como foi diferente administrar seu negócio de petróleo sob o presidente Trump versus Joe Biden? Quando fundamos a empresa, muitos diziam que éramos loucos, pois não precisaríamos de mais combustíveis fósseis até 2030. Então, eu era um completo idiota por começar a empresa na América do Biden. Avançando para hoje, e acho que temos uma atitude muito mais sóbria e verdadeira saindo da Casa Branca. Gostaríamos de ver algumas mudanças reais de política como indústria para promover a energia americana em relação ao petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, porque somos a maior indústria de manufatura nos Estados Unidos em termos de valor. Empregamos mais de 10 milhões de americanos, a maioria trabalhadores de colarinho azul, com salários 84% maiores que a média do setor privado. Somos grandes fãs desta administração por falar a verdade sobre o petróleo, mas precisamos de apoio para impulsionar a produção no país. Sim, e como seria isso? Qual o portfólio ou sequência de decisões ideal? Ótima pergunta, sabe? Acho que a administração pode fazer muito em relação às terras federais e ao arrendamento federal, onde estamos no Colorado, por exemplo, há uma quantidade significativa de terras federais. Sim, e offshore no Alasca. Isso, junto com a política da Agência de Proteção Ambiental sobre ozônio e emissões, precisa de muito trabalho. Acredito que eles estão trabalhando nisso, mas somos impacientes e queremos que tudo aconteça mais rápido. Sim, então, essa agenda pró-energia é incrivelmente importante. Quanto isso difere de estado para estado? O Colorado é um pesadelo por vários motivos. Ambientalistas tentaram acabar com a exploração na encosta oeste. Não sei se tiveram sucesso, mas tentaram por muito tempo. E o que o governo federal pode fazer além? Não apenas ordens executivas, mas para aumentar a produção. Vocês querem aumentar a produção no negócio de vocês? Isso não ajudaria a reduzir o preço? Como você concilia maior exploração e produção com o preço do petróleo? Porque se o preço cair muito, então não há incentivo para vocês continuarem explorando. Bem, é um tópico interessante porque, embora o presidente Trump queira preços mais baixos do petróleo, eles já estão em um nível historicamente baixo quando ajustados pela inflação. Então, se você considerar o boom do xisto que nos permitiu nos tornar produtores de cerca de 13 milhões de barris por dia de energia, isso foi impulsionado a preços realmente mais altos até hoje. Houve cerca de $20 de inflação incorporados nos preços do petróleo. Então, o petróleo perto de $60 é realmente petróleo perto de $40, voltando 20 anos atrás. Isso é algo muito importante de entender. A outra coisa realmente importante a entender
é que a maior parte do petróleo produzido neste país agora é de xisto. E o xisto não é o que você imagina na televisão, onde perfuramos um poço e você vê um jorro de petróleo e você se afasta por 30 anos e continua produzindo esse petróleo na mesma taxa. O xisto é realmente um recurso de declínio muito alto. Extraímos cerca de 60% das reservas de um poço de xisto nos 3 primeiros anos, com declínio hiperbólico. Então, apenas o esforço para manter a produção estável é um grande desafio nos Estados Unidos. E estamos rapidamente ficando sem opções econômicas de perfuração para isso nesses preços. Então, a ideia de que podemos realmente criar uma independência energética americana duradoura e viável para os próximos 50 anos, com petróleo a $60 ou menos, realmente não está correta. Então, estamos realmente em uma batalha com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo ainda detém muitas cartas em relação à produção global total. Mas sabe, eu e todos nesta indústria temos tentado prever os preços do petróleo pelo tempo que consigo me lembrar. E a única coisa que sei com certeza é que estamos sempre errados. Sempre estivemos errados ao prever. Como você disse, a economia sabe corrigir a produção. Preços baixos do petróleo criam preços altos do petróleo, porque as pessoas, você sabe, param de produzir tanto petróleo. Edward Kovalek, muito obrigado. Oilfacts.com. Precisamos dominar. Devemos perfurar, exportar e explorar mais para dominar o espaço da inteligência artificial com energia. E temos que refutar todas essas mentiras. É por isso que quero que as pessoas confiram oilfacts.com. O aquecimento global, ambiental, você sabe, polui sua água potável. É tudo um monte de bobagem. oilfacts.com. Edward, muito obrigado.